te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres. Sabemos que o mundo é percebido pelos 5 sentidos. Se tirarmos qualquer um deles, certamente alguma informação importante terminará escapando. Mas somente a pessoa que vivencia essa experiência sabe como precisou adaptar-se à realidade. Neste documentário, você vai conferir a importância da Libras na inclusão da pessoa surda em nossa sociedade e o quanto ela é benéfica para quem decide conhecer mais sobre esse idioma tão importante. Talvez você não tenha entendido a mensagem transmitida pelo nosso amigo surdo Tarcísio Torres Soares. Ele parabenizou o trabalho desenvolvido pela primeira turma do curso de Libras Básico Religioso da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no município de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, e encerrou a sua mensagem com um I love you. É compreensível que a maioria dos ouvintes desconheça como funciona a vida de um surdo, mas todo desconhecimento precisa e pode ser superado. Tarcísio foi muito especial em algumas de suas participações e colaborações no curso. A história dele, assim como de todos aqui neste trabalho, é inspiradora. Por volta dos 3 anos, eu não sabia me comunicar. Meu círculo familiar era composto por pessoas ouvintes e na escola não era diferente. Todos falavam e eu era o único que não ouvia nada. Com o tempo, as coisas não progrediam e eu me sentia deslocado. Mudei de escola em Rio Bonito e mais tarde, por volta dos 10 anos, fui para a escola Vida. É isso, né? Vida. Na época, eu apenas desenhava e brincava, pois não havia surdos. Não havia acessibilidade em Libras, apenas gesto. Minha vida foi assim por muito tempo. Somente agora, depois de crescida, que as coisas começaram a evoluir e melhorar. Em Rio Bonito, naquela época, Libras era limitada. Tive que ir para Niterói, na Apada, e foi lá que houve uma grande revolução. Todos os professores eram surdos e assim pude aprender e adquirir conhecimento. Desenvolvi interesse, algo crucial em minha vida. Consegui passar em todas as disciplinas e concluir o ensino. Mais tarde, na faculdade, eu estudei muito, mas encontrei alguns obstáculos de acessibilidade. Cursei o ensino superior por meio do consórcio CEDERJ pela Unirio, no polo de Rio Bonito. No início foi muito difícil me adaptar, mas com a ajuda das intérpretes que sempre estiveram do meu lado, consegui, graças a Deus, superar mais esse desafio e me formar em pedagogia. Sou muito grato. Agora vamos ver como será no futuro. Pretendo continuar lutando e alçando voos mais altos. Vale ressaltar que cada país tem um padrão de linguagem de sinais, e a Libras corresponde ao Brasil. Em 2002, ela foi reconhecida pela Lei de número 10.436 como uma das línguas oficiais do país, sendo regulada pelo Decreto de número 5.626/2005. Um marco na política de inclusão da população surda em nossa sociedade. O que diferencia a língua de sinais das demais é que, no lugar do som, são utilizados os gestos como meio de comunicação, marcados por movimentos específicos realizados com as mãos e combinados com expressões corporais e faciais. Apesar da língua brasileira de sinais ser reconhecida por lei no nosso país,
ela ainda não está presente em ambientes importantes. Por isso, um grupo de pessoas iniciou um lindo trabalho na paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Bonito. Eles criaram o primeiro curso de Libras básico religioso e, graças a essa iniciativa pioneira na região, hoje a paróquia recebe mais pessoas surdas em suas atividades e celebrações religiosas. Fernanda Lessa é intérprete em Libras e instrutora do curso. Ela nos contou sobre os primeiros passos da implantação de Libras na paróquia. A história de como tudo começou foi bem emocionante, principalmente para mim. Foi na pandemia. Lembro como se fosse hoje, eu estava em casa e aí minha mãe falou assim: Fernanda, sabe aquele Galileu que tira foto da prefeitura? Ele pediu seu número, ele queria falar com você. E eu falei, E nessa época da pandemia eu nem estava indo na igreja presencialmente, né? Eu estava só assistindo através do YouTube, né? Às vezes através da Canção Nova, ou então a própria live que aqui a igreja, através da Pascom, fazia. E eu em casa, né? Sem ir na missa presencialmente, sem nada disso, eu recebi esse convite do Galileu. Eu falei, vou ver o que é. E aí quando ele me falou, isso já era um desejo que despertava dentro de mim, assim, muito. Era algo que eu já queria muito e eu acho que eu não sabia como fazer, como começar, como que isso poderia, mas isso já, principalmente na pandemia, eu pensava muito nisso todos os dias. Eu falava, poxa, eu não estou indo para a igreja presencialmente e como é que está sendo para os surdos, como é que isso está acontecendo, né? E, assim, já era presencialmente na pandemia e isso fez com que eu pensasse cada vez mais. E, bom, eu vim ver o que era o que o Galileu queria e aí ele marcou uma reunião com a Luciana e onde ela virou para mim e falou assim, eu queria que eu interpretasse na missa, você poderia vir aqui interpretar? Assim, não precisa fazer as músicas, nada não, só faz, a homilia, faz as leituras, algo assim. Eu falei, como é que eu vou começar a interpretar alguma coisa e vou fazer só a homilia, as leituras e na hora da música o surdo vai ficar fazendo o que lá? Vai ficar vendo o quê? Todo mundo cantando e ele lá sem entender? E aí, bom... Aí eu expliquei pra ela que não era assim que funcionava e tudo mais. E aí ela falou, tem uma outra pasconeira, como a gente chama o pessoal da Pascom aqui de Rio Bonito, que sabe Libras, mas ela sabe muito básico e tudo mais. Vê se vocês se juntam, entre em contato com ela, vou passar aqui o número, entre em contato com ela e vamos ver o que a gente consegue. Vamos marcar logo para vocês já começarem. Eu falei, não é assim, não tem como eu começar de uma hora para outra. Eu sei, eu interpreto, mas eu sei no contexto acadêmico, né, no contexto escolar. Mas agora, sinais religiosos, eu não sei praticamente nada. Eu preciso estudar, eu preciso ver. Imagina se eu passo uma informação errada religiosamente para um surdo. Isso é algo muito sério. E aí eu entrei em contato com a Melissa. Ela falou realmente que era muito básico. Ela tinha feito um curso online muito básico mesmo. E a gente fez junto com o Tarcísio, a gente começou a fazer uma aula com uma professora de Minas Gerais, a gente foi aprendendo, a gente chamou outras pessoas para estar nos ajudando, foi onde a gente conseguiu outras intérpretes também junto com a gente. E a Luciana Pascom, o padre, a paróquia abraçou muito bem o projeto, abraçou muito bem essa acessibilidade que era necessária. Eu fiquei sabendo que ia ter intérprete de Libras nas missas. E a Fernanda comentou comigo e teve um outro dia que eu encontrei com a Melissa na rua. E ela, sabendo que eu já havia feito alguns cursos, as duas me fizeram o convite. Eu de cara logo aceitei, mas sabia que era uma responsabilidade muito grande, porque eu não me sentia tão segura para estar interpretando nas missas e eu sabia que era algo que era para Deus, então tinha que fazer com toda a seriedade possível e com a responsabilidade de estar disposta a servi-lo, né? Então, nós nos reunimos, foi anunciado nas missas que ia começar como se fosse uma seleção para ver quem já tinha o curso de Libras, quem sabia alguma coisa. Eu fui na reunião, foi muito bacana, muito produtivo.
E ali a gente criou um grupo e começamos a procurar alguma pessoa que pudesse nos ajudar nesses sinais religiosos, começar a nos ensinar, a dar uma noção àqueles que já tinham intérpretes nas suas paróquias. E assim começamos. E foi uma experiência muito incrível, porque conhecemos pessoas de fora e também a gente pôde treinar, praticar, a gente estudava semanalmente. E além disso também, a gente começou a se dedicar com a liturgia, a gente praticava até começar a interpretar mesmo na missa. Aos poucos, as intérpretes de Libras foram compreendendo que suas colaborações rumavam para alto mar. A necessidade de algo mais profundo impulsionava cada uma delas a desbravar um novo mundo. Eu participo aqui da PASCOM de Rio Bonito, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, e foi através da PASCOM que eu comecei a engajar nesse projeto de inclusão, né? A gente já vinha pensando, eu junto com a Luciana, em fazer um projeto acessível para surdos, só que a gente não conhecia ninguém. Eu estava no nível 1 do curso de Libras, não tinha nenhuma condição de fazer isso sozinha. Então, por indicação de um outro membro da PASCOM, a gente chegou na Fernanda, que foi o nosso maior suporte no começo, né? E aí com ela e com a ajuda também do Tarcísio, que é surdo, a gente fez uma videochamada convocando mais intérpretes para ajudar a gente conseguiu, graças a Deus, pessoas muito boas que agregaram muito com a gente, estudaram, a gente fazia reuniões de estudo semanais, fizemos laboratório até começar a interpretar nas missas, né? E aí a gente sabia que isso não seria o suficiente, então no nosso coração já tinha o desejo de fazer algo a mais. Esse algo a mais, primeiro, ele se concretizou no catecumenato, que a gente começou a interpretar e com a participação de alguns surdos, principalmente do Lessa, e depois isso foi se tornando insuficiente também. E a gente chegou na conclusão de que a gente precisava fazer um curso de Libras para a comunidade também aprender e acolher os surdos. O desejo de criar um curso de Libras deu lugar à realidade. Luciana Carla assumiu a coordenação do curso. Ela possui uma pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva e, através de sua experiência, obtida na teoria e na prática, agregou saberes importantes para os alunos da primeira turma. Está sendo assim uma história muito bonita, muito edificante, não só para a nossa paróquia, mas para todos nós paroquianos, porque o objetivo desse curso nada mais é do que nós aprendermos a nos comunicar com os surdos, com os nossos irmãos surdos e trazermos a inclusão para a nossa paróquia, uma vez que nós hoje já temos surdos na Assembleia, né? Então essa história do curso de Libras, ela se originou devido à nossa missa transmitida com interpretação em Libras, todos os domingos, 10 horas da manhã, que começou na pandemia, primeiro online, depois os surdos vieram presencialmente para a paróquia. Então daí nós já começamos a pensar como nós poderíamos fazer para que tudo isso se ampliasse, ou seja, trazer mais pessoas e mais surdos para esse contexto religioso. E daí então surgiu a ideia de dar um curso de Libras básico, que foi um pedido do nosso pároco Padre Pedro. No primeiro momento nós hesitamos, mas logo depois a gente viu que a própria demanda já estava fazendo a necessidade. Daí então surgiu o curso Libras básico religioso na nossa paróquia. O propósito de qualquer paróquia é promover a inclusão. E o curso de Libras promove a inclusão, promove a fé, promove a unidade. Aqueles que não falam, aqueles que não ouvem, é necessário que a paróquia também lembre dessas pessoas, e a forma concreta de lembrar, acolher, é promovendo Libras
não somente o curso, mas em suas atividades, nas santas missas, também em algum momento de formação, é necessário que haja essa forma de criar o vínculo entre aqueles que não ouvem e entre aqueles que realmente têm alguma deficiência, seja de fala, seja de audição. Eu acho importante, né, essa inclusão, né, que vem acontecendo, né, da gente poder integrar, né, os surdos com a comunidade, né. E depois que a gente começou, né, depois de um período, né, fazendo a interpretação nas missas, né, surgiu também o curso, né, de Libras, né, na paróquia. E isso garantiu também que outras pessoas tivessem acesso a Libras e possam se comunicar com os surdos que já vêm frequentando, né, a nossa paróquia. Realmente a gente viu os surdos vindo, a gente viu que não só mais na missa das 10, onde a gente transmite, mas agora na missa das 19, na missa das 8, em missas em outros horários eles estavam indo. E infelizmente a gente não consegue, né, esse tempo para a gente estar se dispondo a estar em todos os horários. Ainda somos 6, que realmente não tem como. E aí a ideia do curso foi isso, capacitar mais pessoas, capacitar pessoas para que os surdos chegassem na igreja e não perguntassem para a gente, mas pudessem perguntar para elas onde é o banheiro, o porquê que está roxo, o porquê que está verde, o porquê que está vermelho, o porquê de cada tempo litúrgico, o porquê de cada coisa que eles perguntavam para a gente. Então que eles pudessem realmente interagir. E aí a gente abriu o curso, a inscrição, e fomos surpreendidos com muitas pessoas de outras paróquias, da nossa paróquia principalmente, para que esteja acolhendo esses surdos. E assim, eu como professora, né, que estou tendo essa oportunidade na minha vida, assim como eu não sabia que eu ia gostar tanto da Libras como eu gosto hoje, entender o quanto ela é importante no nosso mundo, para a nossa sociedade, para os surdos e para a gente também, que somos ouvintes, o quanto uma língua é importante para a nossa comunicação, para o nosso conhecimento, para tudo. Eu fico muito emocionada de verdade em ver que cada aula, cada aprendizado está sendo importante para essas pessoas, esses alunos. Que eu estou conseguindo realmente plantar essa sementinha e que essa árvore está crescendo. E que essas futuras pessoas, esses alunos hoje, sejam futuros plantadores de sementinha também. E não duvido que hoje isso já está acontecendo, porque eles já estão plantando a sementinha para colher os frutos. Então, eu me orgulho por quê? Porque eu acho que através dessa semente que eu plantei, né, que eu exigi, que eu busquei, e em todas as pessoas que vão até mim procurar o curso, que querem, que acham muito importante, eu estou assim, eu que fico orgulhosa, não é nem a pessoa que me agradece, eu fico agradecida de ter alguém que venha buscar, procurar, e vejo que com a semente que eu plantei na minha filha, ela está também fazendo isso que eu sempre gostei, que eu sempre fiz dentro do meu trabalho, dentro do meu estabelecimento, dentro da minha casa, onde eu estiver. Eu vejo que ela também está levando para o trabalho dela, ela está ampliando cada vez mais essa semente, né, que deu frutos, graças a Deus, que dará muito mais, porque ela também está passando para outras pessoas, que outras vão passar para outras e assim vai seguindo. E isso é muito importante, a gente está sempre ensinando e aprendendo quando a gente ensina, a gente aprende junto. E eu estou muito orgulhosa de ver nesse estado, como professora de Libras, como intérprete na igreja. É muito lindo, tudo muito emocionante, muito prazeroso para mim. Lessa Vidal de Assis é outra pessoa surda e nesta entrevista ele relatou sua felicidade de ter encontrado acessibilidade e acolhimento na Igreja Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito através do curso e de seus colaboradores. Eu sou Lessa Vidal e moro em Saquarema. É difícil encontrar muitos surdos por lá. Parece que sou o único na região. Certa vez, enquanto estava na praia, avistei no alto a linda paróquia Nossa Senhora de Nazaré e me perguntei como poderia participar. Imediatamente, lembrei do meu amigo Sérgio, pois havia visto uma foto dele na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Rio Bonito.
Entrei em contato com ele para saber se eu poderia ir e qual era o endereço da igreja. Ele me respondeu e combinamos de ir no domingo seguinte. Assim fizemos. Nos encontramos e seguimos juntos em direção à matriz auxiliar Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito. Conversando no caminho, perguntei se havia intérprete naquela igreja católica e, surpreendentemente, ele confirmou que sim. Ao chegarmos na igreja e nos sentarmos juntos na frente, fiquei extremamente feliz e admirado por haver intérprete, algo que me agradou muito. É incrível, não é? Na minha cidade, Saquarema, não há intérprete na igreja, mas na cidade vizinha, Rio Bonito, existe. Fiquei encantado ao ver as meninas interpretando e percebi que não era só uma, e sim um grupo de intérpretes, me deixando muito alegre. Então, que comecei a frequentar a Igreja Católica de Rio Bonito, em abril de 2023, indo toda semana. Iniciei também o catecumenato, com a catequista Luciana, onde, com toda a maestria, ela ensina temas religiosos e, através das intérpretes, tudo fica claro para mim. Elas me ajudam a entender algumas palavras religiosas que ainda tenho dificuldade. Mas eu consigo aprender. Toda semana eu faço questão de estar presente. Gosto muito. É necessário na minha vida. Quando tenho alguma dúvida ao manusear a Bíblia, logo pergunto e todas as meninas, Fernanda, Melissa, Luana, Cibele e Raquel, não medem esforços para sanar minhas dificuldades. Eu fico admirado e emocionado com as interpretações. Elas fazem de forma adaptada e clara, onde consigo entender o contexto bíblico. Sou o único surdo da turma de catecumenato, mas não me importo. Quero ter participação e frequência. É muito importante todo o ensinamento, sinto a presença do Espírito Santo e necessito continuar seguindo o caminho. Depois do catecumenato, sigo para a missa das 10 horas com as intérpretes. Também vou toda semana. Sou muito grato por me aceitarem e acolherem. Eu gosto muito. Acompanhamos uma aula do curso de Libras. Neste dia, os grupos de alunos apresentaram seus trabalhos passados pelos professores. No mesmo dia, os alunos contaram com uma participação muito especial. Tarcísio Torres enriqueceu a vivência dos alunos naquela oportunidade, conduzindo todos a uma verdadeira imersão no universo surdo. Se o lugar não permite acesso para todas as pessoas, então esse lugar é deficiente.
Dados do IBGE apontam que 5% da população brasileira é composta de pessoas que apresentam algum grau de surdez. Essa porcentagem significa que mais de 10 milhões de cidadãos apresentam a deficiência e 2,7 milhões têm surdez profunda, ou seja, não escutam nada. Segundo a Constituição Federal, são proibidos atos de discriminação à pessoa humana. O Estatuto do Deficiente, em seu artigo 4º, informa que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Apesar da garantia legal, as pessoas surdas enfrentam dificuldades no seu dia a dia e no mercado de trabalho. É bastante complicado para os surdos frequentarem lugares que aparentemente são comuns para todos. Por exemplo, no fórum não há acessibilidade. Em consultas médicas, a comunicação é limitada. Em qualquer outro local, como lojas ou estabelecimentos de informática, a comunicação é precária e se dá através de gestos. No entanto, seria fundamental ter intérpretes em cada um desses lugares, especialmente em situações sensíveis como saúde e em questões legais, em lugares como fóruns. Esses são lugares essenciais que precisam ter acessibilidade imediatamente. Enquanto conseguimos nos virar em ambientes comerciais através de gestos e mímica, em contextos ligados à saúde e ao direito, é absolutamente necessário ter suporte, como chamar o médico, marcar consultas ou lidar com a fila do regulamento na prefeitura. Para todas essas situações, a acessibilidade é inexistente. Imagine como seria ótimo ter comunicação em Libras durante consultas médicas. Infelizmente, ainda não é isso que acontece. Na igreja de Saquarema, procurei muito e não encontrei surdo, nem nada que pudesse me auxiliar. Porém aqui, na paróquia de Rio Bonito, tinha intérprete e foi maravilhoso. Agora sim, consigo ter uma base e frequentar a igreja, aprender, tirar dúvidas, participar da Santa Missa, ler a Bíblia, entender as palavras. É muito importante. A minha catequista Luciana é a melhor, pois me ensina e através da Fernanda e da Melissa, que sempre interpretam, fazendo que eu consiga assimilar e aprender. Isso é primordial. Essa é a primeira paróquia que frequento com intérpretes. Outras paróquias que já procurei não tinham acessibilidade para mim. É muito difícil para o surdo. Parece até que não é algo fundamental, já que a grande maioria da população é de ouvintes e não de surdos. É importantíssimo que as paróquias tenham essa sensibilidade de ter acessibilidade em Libras, para que os surdos possam frequentar e entenderem com clareza a Santa Celebração. Por exemplo, agora já consigo entender o significado de algumas palavras, conversar sobre assuntos religiosos, dar entrevista, interagir com as pessoas. Me sinto muito incentivado tudo por conta da acessibilidade em Libras. Aos poucos estou entendendo e aprendendo cada vez mais. Isso é extremamente especial. Me sinto leve por essa base, participando junto com todos. Gosto bastante. E pretendo continuar para sempre marcando presença nas Santas Missas, pois as intérpretes sempre me avisam os horários de domingo ou algum dia de festa de guarda, sempre mantendo contato para ter acessibilidade. Parabéns, meninos! Eu sou muito agradecido por toda semana vocês estarem se disponibilizando para tornar a missa acessível. Me sinto seguro com o Espírito Santo. Gratidão. Grande parcela dos surdos brasileiros é usuária de Libras. Conhecer essa língua, mesmo que seja somente o básico, já é um grande passo. Isso vai permitir uma aproximação muito importante para todos, além de proporcionar trocas enriquecedoras. Quando você quer representar de forma
gente fez esse curso pensando para ser um curso de nível 1, mas um curso único, seria a princípio a nossa intenção. A gente não sabia se ia conseguir dar continuidade ou não. Então, qual foi a ideia? Vamos estruturar da forma que eles consigam aprender o básico da comunicação mesmo, da melhor forma possível. Então, os nossos encontros eram sempre sábado, no período da manhã, quase que integralmente a manhã toda, né? E ele envolvia uma parte prática e uma parte que a professora passava assim, os sinais, passava vídeos. E a gente sempre foca bastante no prático, né, dos alunos fazerem por si próprios, porque isso ajuda na Libras a você aprender como é que você tem que aprender a localização, tem que aprender como você faz mesmo configurações de mão, e isso precisa de prática. Então a gente foca muito nisso. E alinhado a isso, as atividades de casa, eu acho que ajudaram muito, porque se você faz isso no sábado de manhã, e você passa a semana inteira sem ter contato nenhum com a língua, no outro sábado você não lembra mais. E isso é de todo mundo, não tem jeito. Então, o que a gente tentava fazer é, a cada aula que a gente fazia, né, eram acompanhadas atividades que estavam relacionadas à aula e também com temas futuros, para eles já se prepararem para a aula seguinte. Então, eles tinham contato com aquilo ali ao longo da semana deles, tanto gravando quanto pesquisando temas relacionados ao assunto. E a gente também fez essa parte teórica, né, de legislação, que é importante, de ver filmes, que é importante para eles entenderem a realidade dos surdos, né? E tudo isso faz parte, porque não é só conhecer a língua vem junto com a cultura, então você tem que conhecer um pouquinho da comunidade. E tudo isso envolveu. E também a participação dos surdos, né? A gente teve lá no comecinho o Lessa, que participou com a gente, ele inclusive deu sinal para as pessoas que não tinham ainda, né? E essa interação, mesmo que eles ainda soubessem muito pouquinho, falar o nome, se apresentar, isso já dá uma confiança e dá uma vontade de aprender mais. Porque eles querem falar e aí não conseguem, eles falam, caramba, então vou me esforçar para da próxima vez, ao invés de falar só meu nome, vou falar meu nome, onde eu moro e meu endereço. Então, isso também motiva eles, né? Então, tudo a gente fez pensando na motivação, a questão das atividades, para eles ganharem confiança, do trabalho que eles também vão apresentar, fazer uma apresentação para a turma, e até da missa de formatura, né? Que, de qualquer forma, a gente pensou em fazer, mas depois a gente ainda acrescentou a participação deles como intérpretes, que também motiva eles a ensaiar, a praticar para esse dia. E isso é uma coisa que eu achei que eles estão muito engajados, que eles estão muito na expectativa mesmo, né? Então a gente vai ter a missa no dia 17, que eles vão fazer a interpretação da maior parte da missa, né? A não ser realmente parte que ainda não dá para eles, que eles estão no nível 1, mas isso eu acho que ajuda a motivá-los realmente a crescer. Por aqui, o lema é promover a inclusão sempre. Os alunos falaram sobre seus interesses em aprender a língua brasileira de sinais para participar desse universo silencioso. Confira alguns desses depoimentos. Eu descobri um divisor de águas onde esse acesso a Libras me mostrou quanto é importante a acessibilidade junto à sociedade, principalmente do mundo surdo, né? Esse curso para mim foi maravilhoso, foi bom. Agora eu vejo quanta importância, né, para a gente poder aprender e poder ajudar mais as pessoas que precisam muito, porque tem muitos amigos, muitas pessoas surdas, e eu estava pensando em desistir, mas em vendo tudo isso, até mesmo o Tarcísio, quando eu vi ele contando a história dele, me emocionou muito e fez eu acreditar que eu preciso muito terminar o curso, aprender. Eu estava querendo desistir, mas agora, mais do que nunca, eu vou em frente, eu quero aprender muito, eu quero ajudar na igreja, eu quero ajudar com criança, aonde precisar, eu estou pronto para poder ajudar as pessoas que necessitam de ajuda. E quero dizer a grande importância que esse curso fez na minha vida. Foi no momento que eu estava assim, passei por problemas na minha família, perdi meu pai, quer dizer, eu não perdi, entreguei para Deus, né? E a professora Fernanda, eu não queria nem participar, todo testemunho rápido, né? Eu não queria nem no dia seguinte vir fazer o curso, né? A professora Fernanda falou, não, você vai sim, não vai voltar. E eu fiquei pensando o tempo todo nisso, não, eu vou, porque ela me deu uma força muito grande. E a mãe dela também me ajudou muito, e principalmente esse grupo aqui, esse grupo que é uma família, tá? Gostei muito, aprendi muito aqui, né? E principalmente saber que Deus preparou
para mim essa missão de ajudar quem precisa, principalmente da parte da audição, né? Que precisa muito, e eu quero só agradecer a Deus por este momento maravilhoso. Comecei esse curso aqui porque eu queria aprender um pouco, queria saber um pouco mais sobre os surdos. Eu tinha um amigo na escola que ele era surdo e mudo. Aí não tinha como me comunicar com ele, a gente ficava se comunicando pelo telefone. Aí dava para perceber que para ele, mesmo ele fazendo um esforço para ajudá-lo pelo telefone, ainda ficava meio chato, porque eu não conseguia entender ele direito. Faz tempo que eu não vejo ele, aí queria conhecê-lo agora direito, falando um pouco sobre Libras, para poder aprender mais sobre esse mundo, para poder ajudar eles. A importância do curso, né, para mim, foi que a minha intenção é de poder fazer com que os surdos, né, se sintam importantes, né, na sociedade, diante da sociedade, não sejam excluídos, né, não se sintam, entendeu, totalmente perdidos, né. Então, por isso que eu tive essa vontade, né, de poder aprender Libras, né, e que eu possa ser o ouvido deles. Eu vim fazer o curso de Libras da Fernanda e eu também ajudei editando os vídeos de todos aqueles da listinha que estão lá. Eu editei todos eles. Enfim, eu gostei muito desse curso por causa do método dele, assim, é um método muito prático. Tudo você tem uma dinâmica, tudo você tem que fazer. E eu acho que, na minha opinião, assim, só assim que se aprende. Meu nome é Cristiane Ferretti e eu estou fazendo o curso, né, básico de Libras, gostando muito e uma descoberta muito grande, né, de saber a história dos surdos, coisas que nós não sabíamos e aprendemos aqui. Está sendo de muita importância e também para levar, né, a inclusão para a nossa igreja, para onde a gente passar, encontrar com os surdos, está sendo muito bom. Amando o curso. Eu vim para cá com o intuito de conhecer o curso, né, para que eu pudesse estar acolhendo, né, aqueles que chegam sem ser acolhido na nossa igreja, né. E vi que o curso é muito bom, né, e foi além da minha expectativa. Pensava que apenas era um método de sinagem, né, de falar com os dedos, né, mas vai muito mais além, né, do que eu imaginava. A questão de você interagir com a pessoa surda é muito importante. A gente não tinha uma noção, nem de longe, o que é a dificuldade deles, porque nós não vivemos esse outro lado, esse mundo deles. Então, viemos a conhecer um pouquinho e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais está encantador. Cada vez mais a gente está interagindo com eles e a importância de estar com eles na igreja, até depois da missa a gente fica conversando. Então, a interação, e eles estão vindo, o que é mais importante é que eles estão vindo porque estão se sentindo especial. Eles estão gostando de estar no meio, né, dessa importância. Sempre tive vontade de fazer esse curso, né? Porque eu sei da importância que tem da gente se comunicar com todo mundo. E para o surdo é muito difícil, né? De se comunicar, às vezes quer uma coisa e chega numa loja, chega num consultório, em algum lugar e não sabe se comunicar e não tem ninguém para interagir com eles. E a gente tem que ter essa consciência de quanto é importante a gente poder se comunicar com eles, dar a eles essa possibilidade, né? E a gente, quando veio fazer esse curso aqui, imaginando assim, será que eu vou aprender alguma coisa? Mas sempre tem alguma coisa para aprender. E a gente percebe hoje, nessa sociedade que a gente vive, a importância de ter alguém que entenda um pouquinho de Libra, mesmo que seja pouquinho, para poder interagir com a comunidade surda, que a gente no dia a dia já encontra um ou outro. Então eu acho que essa que é a grande importância desse curso de Libra. E assim, esse curso para mim e meu marido está sendo muito proveitoso, muito especial, porque a gente vê a dificuldade dos surdos, né? Como hoje aqui o Tarcísio explicando ali, né, a trajetória dele para chegar até aqui. E isso nos inspira, né, a fazer alguma coisa para que os próximos que vierem,
a gente está apto a ajudar a cada um deles. Eu escolhi fazer esse curso porque a gente entende como o surdo ele tem uma dificuldade maior em interação com o mundo, porque nem todo mundo entende a língua deles. E quando eles acham essa pessoa que entende, muitas das vezes ela entende muito pouco. E quando a gente puder cumprimentar um surdo, ajudar ele, o que seja, no supermercado, na rua, dar uma informação para ele, isso para ele já vai ter muito valor, porque muitas das vezes ele não tem isso. Eu me interessei há um tempinho atrás pela Libras, e aí quando eu vi que teria um curso tão próximo, né, tão pertinho, eu fiquei muito feliz e eu tô aqui. Eu acho que a gente buscar entender um pouquinho sobre o mundo das pessoas que a gente não fazia ideia do que é, a gente lutar para entender um pouquinho, minimamente que seja, o mundo do outro, o mundo das pessoas, como elas enxergam as coisas de forma diferente, como elas entendem as coisas de forma diferente, é muito importante, é muito gratificante, né? Você poder se comunicar e interagir com pessoas diferentes, de formas diferentes, nesse mundo que tá tão doido, né? A gente buscar integrar as pessoas num todo, num grupo, eu acho muito importante. Algo que eu gosto muito daqui é quando todo mundo é unido, sabe? Como um ajuda o outro sempre. O quanto a professora também tem tanta paciência com a gente, às vezes com um sinal meio complicado, né? Com algo que embola a nossa mão. E é isso. E esse curso veio também para agregar mais um valor no curso que eu já faço, né? E também por ser católico, né? Para conhecer os sinais religiosos, né? E futuramente eu pretendo estar atuando junto com a PASCOM, né? Lá na interpretação da missa. E a inclusão, né? Que é essencial, né? Eu como professor tive alunos surdos, né? Me deparei com essa situação e fazer o quê, né? Então a comunicação ficou um pouco defasada. Então minha busca foi por causa disso, para incluir esses meus alunos no ambiente escolar. Para mim está sendo muito bom, porque é um momento de interação, inclusive meu psicólogo recomenda muito esse momento de interação, mas eu gosto bastante. Inclusive, ter essa inclusão na igreja, né? Não só na igreja católica, mas como nas outras igrejas. Aqui o curso abrange todas as pessoas, né? Independente. O foco é óbvio na igreja católica, mas é importante que a gente consiga levar essa informação para todas as idades, né, para todos os surdos que precisam. A Libra, para mim, está sendo muito importante, porque é um sonho de criança. Eu sempre sonhei com isso, mas nunca imaginaria que um dia eu ia ter essa oportunidade. Aí eu descobri esse curso aqui, vim para cá também fazer, estou amando. Eu estou sentindo que eu vou chegar lá, mas eu vou chegar mesmo. Por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou chegar lá. O curso, ele é básico, mas ele não engloba só a parte religiosa. Então, Fernanda, ela teve esse carinho, né, de não só dar pra gente essa parte, até porque pra gente saber a parte religiosa, a gente também teria que saber o básico, né, números, cores, algumas palavras soltas. Então, assim, Fernanda, ela foi uma ótima professora, ela nos ensinou, assim, muito bem. Eu aprendi muita coisa em pouco tempo. Melissa, né, também deu todo o suporte junto com a Cibele. E é isso, assim, eu estou muito feliz de estar concluindo esse curso. Eu conheci a Libras através da Fernanda Lessa, porque ela era intérprete do Tarcísio, né? E ela dizia para mim, poxa, Dinda, você tem que aprender Libras porque você é muito engraçada, os surdos vão adorar. E isso levou 4 anos. 4 anos para eu ter coragem de aprender. Eu já estava com 65 anos, eu achava que eu não ia nunca aprender nada mais. Já tinha tido AVC. E aí eu fiz o curso básico pelo AEE e acompanhava as missas, que eu moro em Araruama, pelo YouTube. Todo domingo às 10 horas tem missa, então eu acompanho. E eu, como ela era intérprete, a Cibele, a Melissa, eu conheço todas elas, né? Até porque eu estudei com elas também, eu fiz outros cursos.
Então, a Libras, você aprende o básico, mas você tem que, se você for se especializar na saúde, você tem que fazer o curso da saúde. Se você for se especializar em qualquer outra categoria, entendeu? Você tem que... Então, a minha vontade era de aprender a Libras, mas eu aprendia como? Vendo elas interpretarem pelo YouTube. Quando veio a oportunidade, que aí eu faço parte do Instagram, da Pascom, eu falei, bem, então eu vou fazer, porque aí eu vou aprender diretamente. Acho, não me alongando mais, que o curso que a Fernanda fez, não puxando o saco dela não, mas eu estou falando a verdade, já falei isso para ela. Ela conseguiu dar no nível 1 matéria de três níveis. Hoje mesmo foi classificador, que é nível 3. O meu interesse, né, para fazer Libras foi porque eu trabalho em farmácia atendendo o público, né? E muitas vezes apareceu já alguns surdos para eu atender e eu não conseguia, ficava fazendo mímica, né? Não conseguia atender ou escrever no papel. O meu primeiro motivo para vir para cá era esse, né? De eu conseguir me comunicar com os surdos. Mas aí, como eu também sou católico, né? E chegou aqui, abriu um leque para mim de interpretar para os surdos na catequese, interpretar na missa. Aí quem sabe no futuro aí a gente chega nesse patamar, né? A importância foi muito bom, uma experiência boa, incrível, e eu amei, estou amando, né? Que não acabou ainda, e é isso. Foi importante participar do curso de Libras porque o curso de Libras foi a minha primeira experiência com Libras. Eu vi muitas coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu achava que os surdos aprendiam a ler normalmente como a gente, mas não é. E é um mundo completamente diferente, desde como se comunicar ao pensamento de se expressar. E o curso está sendo bom para mim porque está me dando uma visão nova de um mundo totalmente novo que eu não conhecia. Eu comecei o curso porque esse começo do ano eu sempre me interessei. Aí no começo do ano eu tomei coragem e comecei a aprender. Aí eu já fazia outro curso, aí que eu vim aqui para aprender mais o religioso. Aí eu vim aqui, aprendi, conheci um monte de gente, conheci mais sobre a história, como funciona. E meio que é isso. Eu já tive essa experiência com Libras já na época da faculdade de pedagogia e gostei muito, só que eu queria me aprofundar mais. Aí eu comecei a fazer o religioso aqui e faço o curso básico até com Edilane. Aí eu estou gostando muito e quem sabe um dia eu vou ser uma intérprete, porque cada vez eu fico mais apaixonada por esse curso e estou me dedicando bastante para poder ser um dia, se Deus quiser, uma intérprete. E assim, a importância que eu tive desse curso é que, assim, fui chamado para poder fazer e assim, eu me interessei muito quando as meninas começaram a interpretar na Santa Missa. Aí eu queria aprender mais para poder falar com os surdos. Eu sou cerimoniário e também sou da Pascom e eu sempre vi essa necessidade de a gente entender um pouco sobre a língua dos surdos. Porque a gente sempre vê algum surdo na missa e não consegue se comunicar com eles. E eu vejo essa necessidade ainda mais para a gente se comunicar, ainda mais que a gente da pastoral da comunicação, para a gente poder se comunicar com essas pessoas e ter um diálogo melhor. A Fernanda sempre ia na minha casa para poder fazer os vídeos para poder enviar para o curso. E eu sempre gravava ela. E a minha mãe, ela também sempre participava desses momentos. E ela ficava muito feliz, muito encantada. Saía junto com os surdos para poder lanchar. E foi um momento muito divertido, um momento que a gente está cada vez mais unido à comunidade surda e se sentindo pertencente. Infelizmente, em 2021, ela veio a falecer de Covid. Foi um momento muito difícil na minha vida, uma situação muito triste. Mas eu tô relatando isso para vocês porque eu tenho certeza que ela ficaria muito orgulhosa de saber que hoje na nossa paróquia tem intérpretes, de saber que agora tem um curso de Libras religioso, que tem tantas pessoas que estão dispostas a poder aprender. E é isso que eu deixo para vocês. Eu ainda tenho muito que aprender, mas é muito importante a gente dar nosso sim, a gente fazer a nossa parte. E esse curso foi, assim,
surpreendente, foi muito bom e eu quero que cada vez mais tenha mais pessoas dispostas de coração para poder ver o quanto a comunidade surda precisa de nós, o quanto é importante estarmos juntos nessa causa. Eu acho que valeu a pena, valeu muito a pena para todos eles. E assim, ver depoimentos de pessoas falando que realmente mudou a vida. Hoje eu escutei uma pessoa falando que a vontade dela era ser surda também, de tanto que ela se encantou com toda a história de hoje, com tudo que a gente viu durante as aulas. E isso me emociona muito. Ver a apresentação deles é algo que não tem preço e eu não sei explicar, eu acho que eu não sei essa dimensão. Isso não consigo com que isso entre na minha cabeça e com que eu entenda isso. Mas eu não tenho noção da dimensão de que isso pode ser e pode se tornar. Eu espero que muito, porque eu sou uma pessoa que realmente gosto de pensar muito no futuro, gosto de planejar muito o futuro e gosto realmente de que esse conhecimento que a gente carrega dentro da gente, que a gente consiga colocar para fora. A gente não pode guardar conhecimento, isso não faz bem, nem pra gente, nem pra ninguém. A gente tem que colocar para fora e a inclusão é algo assim, que eu entendi a importância e eu tento colocar o máximo para fora que eu consigo. Eu tento realmente fazer com que todos entendam essa importância assim como é para mim, que seja para as pessoas também. E como eu já falei algumas vezes, mas eu não me canso de falar, é que cada um de vocês, vocês têm um espaço, de verdade, vocês são meus primeiros alunos assim de Libras. Vocês têm um espaço assim dentro do meu coração gigante. A cada desenvolvimento de vocês, a cada conquista, a cada tarefa, a cada coisa que vocês fazem, vocês não têm noção de como me emociona. Quando eu vou corrigir cada tarefa de vocês, porque eu faço questão de ver tarefa por tarefa, minuto por minuto, dar pausa, ver, me emociona demais, em ver como vocês estão evoluindo. E parece loucura, mas já vamos interpretar uma missa com apenas um módulo. Isso é mérito de vocês, então parabéns. A primeira turma foi concluída com muito louvor e sucesso, e a coordenação do curso tem os próximos passos desenhados na mente e prontos para colocá-los em prática na próxima temporada. Encerrando esse primeiro módulo, né, de Libras básico, nós já temos aí em mente e temos também a demanda para o nível 2, né, que os próprios alunos pediram que desse continuidade, porque eles querem também agora vir para o outro lado. Eles não querem mais só ficar com alunos, eles querem também ensinar, né, e a perspectiva é que não só dentro da igreja, mas que a gente possa, assim, começar como uma gotinha no oceano, né? No supermercado, na farmácia, nas escolas, nos hospitais, né? Que a comunidade surda perceba que eles não são, assim, um todo separado, né? Eles fazem parte de um todo geral. Se eles vierem na missa, eles vão ter alguém falando a língua deles, se eles forem no supermercado, na escola. E essa ideia é que os alunos, né, com essa finalização agora do primeiro módulo, já estão percebendo essa necessidade, já estão se colocando à disposição de ajudar nesse contexto aí. Isso está sendo muito bacana. Ou seja, ninguém quer parar por aqui. Eles querem dar continuidade, tanto no aprendizado, quanto na troca de experiência, quanto na acolhida dos surdos na sociedade como um todo, em geral. Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz
Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança vir de novo a cada novo amanhecer. Na, 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 na.